pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Autoelétrica Bom Jesus, todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone e zap 99 554 5580. Olá a todos, pessoal, mais um vídeo do Liejustec aí, vídeo opinião. Eu vou falar novamente sobre o Windows 11 também, mas sigo na minha linha de atuação diferente do que a maioria está fazendo, tá? E eu vou falar mais algumas coisas que eu tenho, algumas opiniões que eu tenho construído vendo o andar da caminhada a respeito desse Windows 11. Tá? Pessoal, já antes da Microsoft confirmar a autenticidade desse Windows 11, quando teve uma build vazada da fase dev, né, do Windows 11 desenvolvimento, já deu o que falar, ainda mais aqui no Brasil, né? O Brasil é um país que precisa ser estudado, porque é muito curioso como é que uma coisa inacabada, que está em fase inicial de desenvolvimento, que é a fase dev, a gente pode comparar ela à fase alfa de desenvolvimento, ou seja, é um produto que ainda precisa ser muito lapidado, mas se cai na praça, todo mundo quer. Não, eu quero estar com o que tem de mais moderno, do que tem de mais avançado, e não se toca do resto. E é dessas coisas que eu quero falar aqui hoje, porque assim, como eu disse, né, antes mesmo do evento pro dia 24 de junho de 2021, já tinha dado o que falar. Depois do evento do dia 24 de junho de 2021, aí que a coisa desembestou mesmo num processo de ladeira total, né? Tá todo mundo falando do tal desse Windows 11, quer dizer, uma grande maioria, né, falando do tal desse Windows 11, e agora virou uma coisa de louco, porque oficialmente agora já foi confirmado que ele é real, que ele está na fase dev, ou seja, uma fase alfa, uma fase de desenvolvimento, né? Ele já está disponível para alguns usuários que fazem parte desse seleto grupo da Microsoft de desenvolvimento da fase dev, né? O grupo de dev, desenvolvedor, gente que faz parte do programa de desenvolvimento de produtos Microsoft, que é uma fase que ela é muito diferente até da fase Insider normal. A fase Insider normal, os usuários que fazem parte dela são considerados usuários beta, de fase beta, tá? Eles já recebem um produto já bem mais lapidado, já bem mais formatado, já bem mais acabado, para poder testar e dar feedback para a Microsoft ver, não, tá certo, é isso mesmo, então vamos lançar, né? Então a fase Insider, eu sei que vai a fase beta, ela tem esse propósito, né? Qualquer um pode fazer parte disso, mas existe uma outra fase agora, que é a fase dev, que ela é muito mais ela é muito mais dinâmica em termos de fazer parte do processo de desenvolvimento de softwares Microsoft, porque as pessoas que estão nessa fase, elas recebem muito antes uma coisa até crua, muito mais crua, porque o objetivo é o seguinte, é que essas pessoas ajudem a construir o sistema. Então você vai receber um sistema cheio de falhas, cheio de bugs, cheio de problemas, cheio de incompatibilidade, cheio de um monte de coisa. Ele pode estar bonito no visual, ele pode estar aparentemente mais rápido do que o Windows 10, ele pode ter algumas qualidades positivas que já tem mostrado, mas isso daí pode não se configurar no final. Isso aí pode ser indicativo de problemas futuros. Isso pode ser indicativo de que é um sistema que não está
muito lapidado ainda, ele está muito cru. E um sistema muito cru tende a passar impressões erradas. E essa é a opinião que eu tenho acerca desse Windows 11. Eu não vou testar isso por hora. Não vou fazer como muitos estão fazendo por hora. E esse vídeo meu aqui, eu quero colocar minha opinião e ser um pouco crítico e cético. Eu acho que não é momento de ficar de ficar inflando o assunto Windows 11. Eu acho que esse não é o momento. Eu acho que devemos esperar, ter paciência. Se você faz parte do grupo Dev do Insider Program, traz o conteúdo. Eu acho legal mostrar, mas sem muito romantismo, sem muita ênfase no negócio, como se fosse a primeira maravilha do mundo no âmbito da informática, tá? Porque tem pontos aí que eu vou ponderar sobre esse Windows 11 que eu já vi. Eu nem usei o sistema, mas eu já vi, que eu considero que talvez seja um entrave lá na frente, que possa sim, vejam bem o que eu estou dizendo, possa sim fazer a Microsoft desistir de seguir esse caminho, tá? Porque eu já vou falar o porquê disso, porque que eu tenho essa percepção que pode acontecer sim, já aconteceu no passado, onde a gente não tinha todo esse mecanismo de acesso a versões em desenvolvimento do sistema operacional da Microsoft, tá? A gente via mais por notícias mesmo, em alguns sites, revistas especializadas, que era outro tempo, tá? Mas mesmo assim a empresa viu que, opa, isso aqui não dá, chega, não dá, já levou tempo demais e não chegou onde eu queria, vamos recomeçar uma coisa mais simples e que tente ser um pouco mais moderna. E acabou que fez uma coisa que foi um fracasso, porque lançou-se um sistema operacional que era um sistema pesado demais, moderno demais, não tão moderno, mas era revolucionário demais em termos de exigência de recursos, porque era padrão na época. Então nem todo mundo tinha um computador que tinha condição de rodar com fluidez esse novo sistema. Então acabou que, do mesmo jeito que desistiram do outro projeto que era muitíssimo revolucionário, né, para a época, eles acabaram tentando manter um pouco de cada coisa, e assim lançaram um sistema operacional que acabou não dando muito certo, por conta de ainda assim ser uma coisa que veio exigindo mais do que o que era comum na época. E para quem ainda não sacou do que eu estou falando, eu estou falando do Windows Vista, tá? O Windows ME também, que foi lançado ali próximo da virada do milênio, que era a versão Home do Windows 2000 Professional, ele também foi um outro cenário de fracasso da Microsoft, porque ela tentou inovar demais, trazendo alguns recursos que não foram muito bem lapidados. Talvez até porque naquele tempo o sistema de testes da Microsoft era muito mais limitado, muito mais restrito. A gente não tinha essa internet que a gente tem hoje, a gente não tinha essa facilidade de ter acesso às coisas como a gente tem hoje. Então, de fato, a Microsoft tinha uma certa dificuldade, isso é uma coisa que é notória, da gente conseguir, dela mesma conseguir abranger um grupo maior de usuários comuns para poder disponibilizar versões beta dos seus novos produtos, para que ela pudesse ver como que eles se comportariam em cada caso, em cada máquina, em cada circunstância. Isso fez com que o Windows ME, que foi uma versão mais aprimorada da linha 9X do Windows, apresentasse problemas que fizessem com que ele se tornasse o primeiro grande fracasso da empresa de Redmond, que era um sistema muito bom, muito completo, seguia a linha do Windows 2000, sendo uma versão Home,
que vinha aí com um editor de vídeo, um Movie Maker, né? Um player de mídia mais sofisticado, vinha com um novíssimo sistema de restauração do conjunto como um todo, caso desse problema, que foi um dos grandes responsáveis pelo Windows ME dar muito problema, tá? Foram esses tipos de recurso, algumas coisas que faziam parte da linha NT do Windows, como questão de conectividade, que foi aprimorada. Isso acabou gerando problema. Por quê? Porque a Microsoft não tinha o cenário que ela tem hoje para poder fazer testes mais aprofundados para saber, não, do jeito que a gente está propondo trazer esse Windows ME aqui, vai dar certo. Não, peraí, tem que melhorar, tem que aprimorar algumas coisas ainda. Não é hora de soltar o sistema desse jeito, porque ainda tem problemas aqui, isso não vai dar certo, né? E na época do Windows Vista, a internet já estava mais popularizada, claro, tinha banda larga com mais frequência, internets mais rápidas, mas também era outro cenário, tinha períodos, a gente tinha passado por períodos severos de crise econômica global, né? Os países, em geral, o padrão de equipamento que se tinha naquela época rodava bem o Windows XP, mas não era tão, o Windows Vista não ficava tão bem sustentado dentro dos equipamentos mais comuns que se tinha na época, principalmente em países como o Brasil. Então aí você vê que de fato não tinha como esse Windows dar muito certo. Quando o Windows 7 foi lançado, que corrigiram um monte de erros que cometeram no Windows Vista, né, a Microsoft acertou a mão, mas ela foi ajudada, porque para a tecnologia, 1 ano, 2 anos é uma eternidade no que se tange a evolução. 1 ano e 2 anos é uma eternidade, né? 1 ano para a tecnologia, as coisas evoluem demais. Então, quando o Windows 7 foi oficialmente lançado para o público, o padrão de equipamento, já impulsionado pelo próprio Windows Vista, que teve esse ponto positivo de impulsionar que houvesse mudança no padrão de equipamento, né, vendido nas lojas. O padrão, assim, eu estou dizendo o padrão comum, né, a configuração ideal para uma máquina comum, né, simples, poder rodar um Windows com eficiência, um Windows mais novo, sem ser o XP, tá? O padrão de sistema mudou. Então o Windows 7 casou como uma luva, porque ele veio com aprimoramento, com melhorias que tinham sido detectadas no Windows Vista, seguindo a tendência visual do Windows Vista um pouco melhorada, né? Veio com aquele efeito aeroglass um pouco mais presente, um novo conceito de área de trabalho, né? A sidebar do Windows Vista, que vinha aqueles gadgets, foi substituída por gadgets livres que poderiam ser posicionados em qualquer canto da tela sem a necessidade daquela barra estar ativa. Então trouxe um conceito diferente de área de trabalho, sem sair da essência que vinha desde o Windows 95. O menu iniciar aqui do lado, o botão iniciar aqui do lado, né? E assim as coisas legais, a essência do meu. Se eu tirar essas tiles daqui, como eu fiz no computador da minha esposa, tirar tudo esses bloquinhos daqui, ó, eu tenho o menu iniciar no estilo do Windows 95, 98, do Windows 9X, do Windows 2000. Então, de certa forma, a essência é a mesma. Então, as pessoas conseguem se familiarizar com isso de forma muito fácil, né? Você tem aqui, olha só, né? Vamos ver aqui, ó. Desconsidere isso aqui, tá? Eu não tenho como tirar porque as tiles estão aqui, mas se eu remover tudo, considere só essa parte do menu aqui, ó. Veja se não é parecida, tá? Claro, quando eu acesso qualquer pasta interna aqui do menu iniciar, ele não vai abrir igual no Windows 95, 98, 2000. Ele vai abrir assim, mas tem uma essência muito parecida, né? Com um grupo de programas aqui, coisa e tal, né? Então, as pessoas se habituaram a isso. As pessoas se habituaram a essa configuração de área de trabalho. Deu certo no XP, deu certo no Windows 7, trazendo um visual revolucionário, mas seguindo a mesma essência, né? A barra de tarefas aqui embaixo, o menu iniciar aqui no cantinho, com
todas as funções, inclusive para desligar o computador, o relógio aqui no canto, com o Assistant Tray e outros acessórios que vão aqui no canto, né? Você tem. Então isso deu certo. Aí, pessoal, a Microsoft resolve inovar, trazer uma inovação muito abrupta, que eu acho que esse daí foi um verdadeiro tiro no pé, diferente do Windows ME e do Windows Vista, que você não tinha uma mudança abrupta, como aconteceu no Windows 8, que eu vou falar agora, tá? Esse eu consideraria um tiro no pé, porque o Windows ME ele trouxe recursos demais que não foram muito bem lapidados, o que causou uma imagem negativa dele. Esse foi o grande fator de ter feito o Windows ME ser considerado um dos Windows que fracassou, né, lançado pela Microsoft. Você tem o Windows Vista, que trouxe, que dada a sua revolução visual e aí recursos que ele trouxe, né, tornou ele um pouco exigente demais de hardware, o que acabou que no período em que ele foi lançado acabou criando uma imagem muito negativa, porque o padrão comum de hardware na época não era pensado para esse tipo de exigência que o sistema fazia. Aí veio o Windows 7 e resolveu isso, né? Assim como o XP resolveu o problema do ME, né? Sendo revolucionário, tendo um visual muito diferente, mas seguindo a mesma essência, né, do Windows 9X 2000, 2K, né? E aí a Microsoft vem e me lança um Windows 8. Um sistema leve, rápido, mas que acabou com as pessoas, que os usuários comuns, né? Virou um inferno para o usuário comum. Acabou. Porque cadê a barra de tarefas? Cadê isso aqui? Vamos lá. Vou usar o Windows 9X como... Cadê a barra de tarefas? Cadê o menu iniciar? Cadê? Me veio um monte de me veio essa zona. Eu vou... Sim, pessoal. Esse aqui é o Windows 8, as primeiras versões, tá? Que saiu do Windows 8. Isso aqui é uma zona. Isso aqui era uma verdade. Eu gosto. Eu gostava disso. Até gostei da proposta. Mas é uma particularidade minha. Mas isso aqui, se for parar para pensar, no Windows 8 mesmo, no 8.8, sem ser 8.1, isso é uma verdadeira zona. Tudo que você instalava no computador, ele pegava todos os atalhos e punha aí nessa área de trabalho de um jeito, pessoal, que no fim das contas tava uma verdadeira baderna. Você tava cheio de ícones que você não sabia mais nem o que era o que. Removedor de aplicativo, executava de aplicativo, era readme, não sei o que. Nossa, em vez de você ter tudo organizadinho, igual você tem aqui, né, no Windows tradicional, igual você tinha aqui no Windows 9X XP, né, igual você tem você passou a ter de alguma forma um pouco disso no Windows 8.1, isso aqui era uma verdadeira zona. As pessoas chutaram o balde, torceram o nariz, falaram assim: porra, não dá, e eu não vou sair do Windows 7 para isso daí. E a pessoa comprava notebook, comprava um computador novo que vinha com isso aí embutido, fazia downgrade para o Windows 7. Porque a pessoa não tá, o usuário comum pagava para um técnico fazer downgrade para o Windows 7, porque ele não está habituado a essa zona. Isso aqui virou uma confusão mental na cabeça do usuário comum, igual eu vou usar o exemplo que eu tenho próximo. A minha esposa até um pouquinho mais intermediária, porque ela tem aprendido muito a usar o computador, mas a minha cunhada, por exemplo, ela é mais leiga, ela sabe usar, ela sabe abrir o navegadorzinho dela lá e fazer as coisas que tem que fazer, abrir o Word e fazer os trem que tem que fazer. Centenas de milhares de pessoas são assim. Então elas estavam habituadas com esse cenário aqui, que é o que a gente tem no Windows 10 de certa forma. E sabe o que acontece? A Microsoft vem e me apresenta isso aqui, goela abaixo. Não deu certo. Aí rapidamente ela teve que corrigir isso, trazendo o Windows 8.1, né? Porque veja, até para você desligar o computador era um inferno. Se você não sabia o comando Alt F4, ou se você não criasse um botão para desligar o Windows, você tinha que abrir Charmes Bar,
botou uma barra lateral aqui onde eu estou passando mal. Eu tinha que abaixar minhas barras, era uma verdadeira via crucis para o usuário comum que só sabe usar o computador conseguir desligar o computador. Tudo bem, você aperta o botão power ali. Hoje em dia o computador já aciona o comando desligar ou no teclado, se o seu teclado for multimídia, mas as pessoas não sabem. O usuário comum, gente, pensa bem, o usuário comum ele sabe o seguinte, ele sabe vir aqui, ó, clicar aqui no ícone do navegador, abriu a página dele, vai lá, digita o endereçozinho dele, Googlezinho, vai lá, Gmail, acabou. É isso que ele sabe fazer. Ele quer abrir a musiquinha dele, ele vai lá, abre aqui o explorador de arquivos, que é o máximo que ele sabe fazer, né? Usuário comum. Muitas pessoas são assim, tá? Clica aqui, abre, vai lá, abre a musiquinha dele, acessa as pastinhas dele e todo o resto. Ou vem aqui, ó, né? Abre aqui o menu iniciar, vai lá, abre o programinha dele lá, né? Ou igual no Windows 95, XP, né? 2000, enfim, vai lá e abre o programinha dele lá. Isso aqui virou as pessoas estão habituadas a isso. Aí a Microsoft teve que introduzir o botão iniciar de volta, para as pessoas saberem que, olha, para vocês acessarem isso aqui, ó, para vocês acessarem essa área aqui, ó, tá? Isso aqui é do Windows 8.1, tá? Então, para vocês acessarem isso aqui, ó, tá? Tem um botão iniciar aqui embaixo agora para você clicar, tá bem aqui. Mas ainda assim, ficou mais organizado, veja. Isso aqui é o Windows 8.1, as coisas estão mais organizadas. É bonito, mas não é funcional para o usuário comum, não é prático para o usuário comum. O usuário comum se perde, ele não se entende, ele não entende muito bem essas mudanças. Então o que acontece, pessoal? Não deu tão certo. É um sistema absurdamente rápido, absurdamente leve, mas não deu tão certo por conta dessa inovação que a Microsoft quis trazer. Aí, qual foi a solução que começou a surgir para as pessoas, que algumas pessoas estavam trazendo para outras, né? Para o usuário comum. A pessoa vai lá com o computador, leva na assistência e fala, olha, eu quero resolver isso aqui porque eu não sei usar isso aqui não é para mim, eu sou usuário, eu não sei como funciona isso aqui, tá? Aí o técnico, ou uma pessoa mais entendida da família, alguém que tinha um pouco mais entendido, fala, não, eu vou instalar para você esse programinha aqui, o Classic Shell, por exemplo, tem outro, é o Start Back, mas eu vou instalar o Classic Shell para você e vai trazer de volta isso aqui, que é um menu mais simples, que é isso aqui, é essa essência, que é a essência do Windows XP, tá? Se a gente pegar o Windows XP, é essa essência, tá? Então eu vou botar esse programinha aqui, que vai trazer para você isso aqui. Agora eu estou familiarizado, agora eu vou conseguir usar o computador sem problema. Agora eu já sei que para eu poder desligar, eu faço a mesma coisa que eu fazia no Windows XP, eu vou aqui e mando desligar. Beleza. Aí vem a Microsoft, mais uma vez, né? Depois de ficar, o que ela fez? Vamos lá, antes da gente chegar aqui, a Microsoft me pega e me lança o Windows 10. E o que é o Windows 10? O Windows 10, ela uniu o melhor dos dois mundos. E eu falo assim, sempre falei, sempre vou falar. Por quê? Ela pegou esse conceito aqui moderno e introduziu ele no menu iniciar tradicional. Então, você passou a ter isso aqui. Muito mais prático. Eu não sei como é que funciona isso aqui. Beleza. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui do lado de forma simples e prática para você poder usar tal qual era no Windows 95, 98, ME, 2000, XP. Tá tudo aqui. Então você tem essa essência de volta. E como eu disse lá no começo do vídeo, como eu fiz no da minha esposa, se remover todas essas tiles aqui, você diminui essa barra aqui, ó. Fica exatamente parecido com isso aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, essa imagem do Windows 95. Fica muito parecido, então a pessoa se familiariza. Aí o Windows 10 foi um sucesso. Aí o que a Microsoft fez? A Microsoft, em vez de ficar lançando Windows, eu vou ficar lançando Windows, vou lançar, não. Ela foi lançando versões aprimoradas do Windows 10, pelo menos 2 por ano. Assim tem sido, e deu certo. Aí a Microsoft me chega e me apresenta isso aqui.
Aí, pessoal, eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, com toda sinceridade, isso aqui tende a ser um fracasso. E eu não acho, por isso que eu não vou testar o Windows 11 agora, por isso que eu faço críticas ao que eu tenho visto por aí, eu não acho que isso aqui vai pegar. Isso aqui é muito confuso. O usuário comum não está habituado a isso. O usuário comum está habituado no máximo a isso aqui. Isso aqui não. Olha a diferença. Tem as tiles aqui? Tem. Eu vou pegar uma foto do menu iniciado do computador da minha esposa e vou pôr aqui junto. Na hora que eu estiver editando, só para vocês verem como é que está o menu iniciar dela lá. Eu vou pegar só o iniciar dela, vou pôr junto aqui comparando. Tá? É um sistema que é rápido, é um sistema que tem se mostrado, está em fase de desenvolvimento, está muito cru ainda. Mas isso aí que a Microsoft está propondo, não vai pegar. Eu sou muito cético e vou continuar sendo até eu ver que realmente as pessoas estão se habituando a isso. Porque veja bem, pessoal, se vocês pegarem distribuições Linux, elas estão cada vez mais fáceis de serem usadas por um usuário comum que precisa de internet Office, porque já vem com o pacote Office até com a cara do Microsoft Office, como é o caso do FreeOffice e do OnlyOffice, em que as funcionalidades são as mesmas e as pessoas não têm dificuldade em utilizar, porque leem e gravam no formato do Office sem problema nenhum, sem incompatibilidade nenhuma, como acontece muitas vezes com o OpenOffice, que eu não gosto, é uma particularidade minha, que também não tem um visual muito tão tão familiar, tão fácil de usar quanto o estilo Ribbon do Office, tá? Então assim, hoje você tem que segue basicamente essa estrutura. Você pega um KDE da vida, você pega um XFCE da vida, você pega uma interface dessa, com exceção da interface GNOME. Você vê o Linux Mint, que é o que veio com essa máquina que eu comprei. Você pega um sistema desse, ele é muito semelhante ao Windows em termos de uso. E é isso que as pessoas querem. A Microsoft me vem com isso aqui, oficialmente, numa boa. Eu sou cético. Não vai pegar. O usuário vai caçar outro jeito. E quando o usuário vai descobrindo que um sistema Linux gratuito, que ele não tem que pagar para ter ele completo, que dependendo da distribuição que você pega atualizada, você consegue rodar com fluidez, com beleza, e um computador que nem o Windows 10 roda direito, tá? Ou seja, a pessoa não precisa trocar de máquina, ter uma máquina mais recente para rodar um sistema operacional de forma eficiente. A pessoa vai falar assim: Microsoft o quê? Eu não quero saber disso. Eu vou partir para isso aqui. Hoje em dia instalar um Linux é muito fácil. É tão fácil quanto instalar um Windows, vocês querem saber. Às vezes até mais fácil do que instalar um Windows. Você abre um Live CD, vai lá e clica no ícone de instalação, diz aonde que você quer instalar e ele faz todo o resto. Só coloca nome do usuário e senha e nome do computador. É basicamente o que está no Windows. As distribuições reconhecem todo o hardware, independente de qual ele seja. A menos que você vai instalar no computador de quando sua avó ainda era criança, que aí realmente, venhamos e convenhamos, você vai ter problema de hardware. Mas fora isso, e por conta de arquitetura, tá? Às vezes nem é de drive. Fora isso, vai funcionar. Aí a pessoa vai falar assim: o quê? Isso aqui, pra mim, legal, bacana, diferentão. As pessoas não estão habituadas a isso. E nem tão cedo elas vão se adaptar. Isso aqui é uma coisa que tem que ser gradativa. Se a Microsoft lançar uma nova versão do Windows 10 que seja, que ela traga isso aqui, por exemplo, como opcional na customização, vindo por padrão do jeito que está aqui, ó, que é o Windows 10, que é o que as pessoas já estão acostumadas desde o Windows 95, tá? Aí tudo bem. Aí pode ser que realmente as pessoas comecem
a querer, pela curiosidade, a querer migrar. Mas eu acho muito difícil que isso vingue. A menos que seja enfiado goela abaixo. Só que aí sabe o que vai acontecer com enfiar goela abaixo? Como as distribuições Linux, eu já falei aqui, vou repetir. Elas estão cada vez mais fáceis de serem usadas por um usuário comum, tá? A tendência é que a Microsoft vai perder um espaço sem vergonha. E a partir do momento que empresas, desenvolvedores de softwares começarem a ver potencial no Linux, como já tem algumas vezes, inclusive até a Adobe já está pensando em botar mais produtos para Linux, aí, pessoal, a Microsoft está lascada, está muito lascada, porque ela vai perder uma gama de usuários. Porque é o seguinte, visualmente falando, em essência, as pessoas vão encontrar no Linux Mint aquela que elas encontram no Windows 10 atual. Não vão precisar. A mudança, ela se faz necessária. Claro, a mudança é bem-vinda, mas ela precisa ser gradativa. Ela não pode ser impositiva. Ela não pode ser enfiada goela abaixo, porque as pessoas não se adequam a isso facilmente. Elas não aceitam. Tá? O consumidor não aceita isso facilmente. Eu estou falando em âmbito global. Tá? Eu estou falando em âmbito global. Elas não aceitam muito bem isso. Então, pessoal, finalizando o vídeo aqui, que deve estar gigantesco, né? E quase não vai ter edição. Então, é o seguinte, eu acho muito errado a forma como esse Windows 11 está sendo tratado na internet pelos produtores de conteúdo. Tá? Eu acho muito errado. Eu acho errado gente trabalhando em cima desse Windows 11, customizando em cima dessa versão que foi disponibilizada aí, essa versão dev. Eu acho errado, que me perdoem. Eu acho errado as pessoas estarem trazendo esse Windows 11 da forma como eles estão trazendo, criando toda uma expectativa em cima das pessoas, criando todo um brilhantismo em cima do negócio, sendo que ele não é o que realmente ele vai ser, porque ele está em fase de desenvolvimento. Você quer experimentar o Windows 11? Entra para o programa Insider da Microsoft, vai experimentando as novas propostas que a Microsoft vem disponibilizando no Insider Program, até ela disponibilizar para você o Windows 11. Ou então você tenta ser um usuário do grupo Dev da Microsoft, você batalha para isso, vai lá e tem acesso de forma oficial e testa por sua conta e risco, aí você vê na prática. Mas não é para você ter um sistema inovador para você usar, não é isso. É para você poder testar o sistema, enviar relatórios, dar seus feedbacks e a sua contribuição, tá ok? É para isso que existem essas fases de alfa e beta, dev e insider program, tá? É para isso que existe, tá? O insider program tradicional. Então, tá ansioso, quer fazer, quer ver na prática, vai por sua conta e risco nos canais, nos meios oficiais que a Microsoft está te disponibilizando. Seja paciente, siga o processo, entre na onda, tá? E siga a onda. Não queira se deixar atropelar, não queira atropelar se deixando levar pelo que os produtores de conteúdo estão falando. Eu sou cético, eu sou contrário a isso. Eu já vi que essa evolução abrupta não dá certo. Não é que não costuma, não dá certo. E num cenário igual a gente está vivenciando hoje, com outras possibilidades, eu prevejo algo muito negativo se realmente for seguir por essa linha. Então, tomem cuidado, não se deixem levar pelo que estão fazendo, por esse brilhantismo, esse romantismo que estão criando em cima desse Windows. Esse Windows ainda é dev, esse Windows tem falha, esse Windows tem bug, esse Windows tem problema que ninguém sabe. E eu já estou vendo pessoas aí que estão tratando de uma tal maneira o Windows 11 como se fosse um sistema que, coloca aí no seu computador. Mas o programa PC Health da Microsoft diz que o meu computador não é compatível, meu computador não tem o tal do TPM 2.7, sei lá o que. Não, olha, tem essa versão aqui que dá para você colocar no computador fraco. Meu Deus, não faça isso, tá? Não caia nessa lorota.
Porque com certeza, do jeito que a coisa é volátil, do jeito que a coisa funciona numa velocidade às vezes maior do que a velocidade da luz, se vocês querem saber, pessoas com segundas intenções já estão se beneficiando desse Windows 11 para poder disseminar as suas coisas, para poder agir de forma negativa e criminosa. Tá ok? Então, você criador de conteúdo, cuidado com como você vai trazer esse Windows 11 para falar. Teve acesso de forma legal? Faz parte do programa Insider? Recebeu uma versão oficial pela Microsoft? Olha, a Microsoft mandou para mim. Aí mostra, fala, diz o que você está achando, dê a sua opinião, seu feedback, mas cuidado. Não sai baixando o ISO disso por aí que alguém disponibilizou e falando, olha gente, eu consegui o Windows 11, ó, vou testar aqui no Core 2 Quad de 2007, 2008. Será que roda? Você está incentivando pessoas, você está influenciando pessoas a fazerem o mesmo, porque você pegou isso de forma que não é oficial. Tá ok? Não faça isso, tá? Seja ético. É isso que eu tinha para falar para vocês. O vídeo ficou grande. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Valeu, falou e fui.